15 do mercado e você. O mercado é uma multidão unida por laços frouxos cujos membros apostam que os preços subirão ou cairão. Uma vez que cada preço representa o consenso da multidão no momento da transação, todos os investidores estão, com efeito, apostando no ânimo da multidão no futuro. Essa multidão oscila o tempo todo entre otimismo, indiferença e pessimismo, ou entre esperança e desespero. A maioria das pessoas não segue os próprios planos de negociação, pois deixa que a multidão influencie seus sentimentos, pensamentos e ações. Os touros e os ursos batalham no mercado e o valor de seus investimentos sobe e desce, dependendo das iniciativas de agentes totalmente estranhos. Você não pode controlar o mercado. Você apenas decide se e quando entrar e sair de determinada posição. A maioria dos operadores de mercado fica agitada quando inicia uma negociação. Sua capacidade de julgamento fica obliterada pelas emoções depois que se juntam à multidão do mercado. Essas emoções induzidas pela massa desviam os investidores de seus planos e os levam a perder dinheiro. Especialistas em multidões. Charles Mackay, advogado escocês, escreveu seu clássico Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds, em 1841. Nessa obra, ele descreveu várias manias de massa, como a mania da tulipa, na Holanda, em 1634, e a bolha de investimentos dos mares do sul, na Inglaterra, em 1720. A loucura das tulipas começou com uma alta no mercado de bulbos de tulipa. A duração da tendência convenceu os prósperos holandeses de que suas tulipas continuariam a aumentar de valor. Muitos deles abandonaram seus negócios para cultivar tulipas, negociar com elas no mercado ou tornar-se corretores de tulipas. Os bancos passaram a aceitar tulipas como garantia de empréstimos e os especuladores ganharam muito dinheiro. Finalmente, a mania entrou em colapso em ondas de pânico de venda, deixando muita gente na miséria e o país em choque. Lamenta-se Mackay. As pessoas enlouquecem em massa, mas recuperam a razão aos poucos e uma a uma. Em 1897, Gustave Le Bon, filósofo e político francês, escreveu The Crown, um dos melhores livros sobre psicologia de massa. O investidor que o ler hoje verá o seu reflexo no espelho de 100 anos. Le Bon escreveu que, quando as pessoas se aglomeram numa multidão, não importam os indivíduos que a acompanham, nem quão semelhantes ou diferentes sejam os estilos de vida, ocupações, personalidades e inteligência. O fato de terem se transformado em multidão confere-lhes uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito diversa de seu modo de sentir, pensar e agir como indivíduos, ou seja, caso tivessem continuado isolados. As pessoas mudam quando se juntam à multidão, tornam-se mais crédulas e impulsivas, buscam ansiosamente um líder e reagem de maneira emocional em vez de usarem o intelecto. O indivíduo que se envolve com um grupo torna-se menos capaz de pensar por conta própria. Os experimentos de psicólogos sociais americanos na década de 1950 comprovaram que as pessoas, quando em grupos, pensam de maneira diferente de quando estão sozinhos. Por exemplo, um indivíduo sozinho consegue distinguir com facilidade a mais longa de duas linhas traçadas numa folha de papel, mas perde essa capacidade quando inserido num grupo cujos membros deliberadamente dão respostas erradas. Pessoas inteligentes, com nível universitário, acreditam mais num grupo de estranhos do que em seus próprios olhos. Os membros de grupos acreditam uns nos outros, e em especial nos líderes mais do que em si mesmo. Theodor Adorno e outros sociólogos mostraram em seu estudo de 2 volumes, The American Soldier, que o mais previsor isolado de eficácia de um indivíduo em combater era o relacionamento com o sargento. O soldado que confia no líder literalmente e segue até a morte. O operador de mercado que acredita estar seguindo uma tendência pode manter uma posição perdedora durante muito tempo, até consumir todo o seu patrimônio. Sigmund Freud explicou que os grupos se mantêm coesos pela lealdade de seus membros ao líder. Nossos sentimentos em relação aos líderes do grupo decorrem de nossos sentimentos da infância em relação aos pais. Mistura de confiança, adoração, medo, desejo de aprovação e rebelião potencial.
Quando nos reunimos em grupo, nosso raciocínio sobre as questões referentes ao grupo regride ao nível da sua infância. Um grupo sem líder não se mantém coeso e dissolve-se. Isso explica os pânicos de compra e venda. Quando os investidores de repente constatam que a tendência que vinham seguindo não é mais válida, saem de suas posições em pânico. Os membros dos grupos até podem seguir algumas tendências, mas são liquidados quando o mercado muda de rumo. Ao juntar-se a um grupo, você age como uma criança seguindo os pais. O mercado não quer saber do seu bem-estar. Os operadores de mercado bem-sucedidos são pensadores independentes. Por que se juntar? Desde o início dos tempos, as pessoas se juntam em multidões por motivos de segurança. Se um grupo de caçadores atacasse um tigre dente de sabre, a maioria deles provavelmente sobreviveria, mas um caçador isolado teria chances muito remotas de sair vivo do encontro. Assim, os solitários morreriam com mais frequência e deixavam prole menor. Como os gregários tinham maiores chances de viver por mais tempo e produzir mais descendentes, a tendência de se reunir em grupo parece ter sido instilada na natureza humana. Nossa sociedade glorifica a liberdade e o livre-arbítrio, mas abrigamos muitos impulsos primitivos sob essa fina camada de verniz de civilização. Por motivos de segurança, queremos construir grupos fortes, sob a liderança de líderes poderosos. Quanto maior a incerteza, mais intenso o nosso desejo de nos reunirmos em grupos e de sermos liderados. Os tigres dente de sabre não mais vagueiam pelas glebas de Wall Street, mas você de certo teme por a sua segurança financeira. E os seus receios tornam-se mais intensos em face de sua incapacidade de controlar as mudanças dos preços dos ativos financeiros. O valor de suas posições sobe e desce ao sabor das compras e vendas efetuadas por pessoas e instituições totalmente estranhas. Essa incerteza leva muitos investidores em renda fixa a procurar um líder que lhes diga o que fazer. Você talvez tenha decidido racionalmente assumir posições compradas ou vendidas, mas no momento em que efetua uma operação, a multidão começa a sugá-lo. Você precisa prestar atenção a vários sinais que indicam quando você deixa de ser um investidor inteligente para transformar-se em membro esbaforido da multidão. Começa a perder sua independência quando observa os preços como um gavião e sente-se exultante quando estão a seu favor ou deprimido quando lhe são contrários. Você está com problemas quando passa a confiar nos gurus mais do que em sua própria capacidade e compulsivamente reforça suas posições perdedoras ou as reverte. Você perde a sua independência quando não segue seu próprio plano de investimentos. Ao perceber o que está acontecendo, tente recuperar o bom senso. Se não conseguir reassumir a compostura, saia do mercado. Mentalidade de multidão. As pessoas tornam-se primitivas e orientadas para a ação quando se juntam a multidões. Estas se deixam dominar por emoções básicas, mas poderosas, como terror, exultação, sobressalto e alegria. Oscilam entre sentimentos opostos de angústia e júbilo, pânico e segurança. Um cientista pode ser frio e irracional em seu laboratório, mas efetuar operações de mercado levianas pode se deixar levar pela histeria de massa do mercado. O grupo pode dominá-lo, não importa que você esteja operando do escritório apinhado de uma corretora ou de uma cabana remota no alto de uma montanha. Ao permitir que outros influenciem suas decisões sobre suas operações de mercado, você reduz suas chances do sucesso. A lealdade ao grupo é essencial para a sobrevivência de uma unidade militar. Sindicalizar-se talvez o ajude a manter o emprego, ainda que seu desempenho não seja dos melhores, mas nenhum grupo pode protegê-lo no mercado. A multidão é maior e mais forte do que você. Por mais inteligente que seja, você não pode discutir com a multidão. Você só tem uma escolha: juntar-se à multidão ou agir com independência. Muitos operadores de mercado ficam intrigados com a reversão do mercado sempre que abandonam sua posição perdedora. Isso acontece porque os membros da multidão são dominados pelo mesmo medo, e todos debatem das mesmas posições ao mesmo tempo. Depois que termina o surto de vendas, o mercado não tem para onde ir, senão para cima. O otimismo retorna ao mercado. A multidão de novo se deixa levar pela ganância e inicia-se mais uma orgia de compras.
As multidões são primitivas e suas estratégias de operação nos mercados devem ser simples. Não é preciso ser um gênio para conceber métodos de negociações eficazes. Se o mercado virar-se contra você, corte as perdas e corra. Nunca vale a pena brigar com a multidão. Simplesmente recorra à sua capacidade de julgamento para decidir quando entrar e quando sair. A natureza humana o predispõe a abrir mão de sua independência em situações de estresse. Ao iniciar uma operação, você sente o desejo de imitar os outros em vez de observar com atenção os sinais do mercado. Essa é a realização porque é preciso desenvolver e seguir sistemas de negociação e adotar regras de gestão do dinheiro. Esses parâmetros representam suas decisões individuais racionais. Eles foram definidos antes de você entrar no mercado e perder-se na multidão. Quem lidera? Você talvez sinta uma alegria intensa quando os preços se movimentam a seu favor, mas também é possível que se deixe dominar pela raiva, pela depressão e pelo medo quando as tendências dos preços forem contrárias às suas posições. Os investidores se juntam às multidões quando se sentem estressados e ameaçados. Subjugados pelas emoções, perdem a independência e começam a imitar os outros membros do grupo, sobretudo o líder. Quando as crianças se sentem assustadas, elas querem que lhe digam como agir e recorrem aos pais. Em seguida, passam a agir assim em relação aos professores, médicos, ministros, chefes e especialistas. Os operadores de mercado, por sua vez, recorrem aos gurus, fornecedores de sistemas de negociação, colunistas de jornais e outros líderes do mercado. Mas, como Tony Planner observou com brilhantismo em seu livro, o principal líder do mercado é o preço. O preço é o líder da multidão do mercado. Investidores em todo o mundo seguem as altas e baixas do mercado. O preço parece dizer aos investidores: sigam-me, lhes mostrarei o caminho para a riqueza. Quase todos os investidores consideram-se independentes. Poucos se dão conta da intensidade como se encontraram no comportamento do líder do grupo. Uma tendência a seu favor é como o convite dadivoso e promissor dos pais para compartilhar uma refeição sob o risco de ser excluído do banquete. Já a tendência contrária às suas posições é que nem uma punição irada dos pais. Quando você é dominado por esses sentimentos, é fácil ignorar os sinais objetivos que lhe dizem para sair. Sua relação talvez seja a de desafiar, barganhar ou implorar perdão, evitando a atitude racional de aceitar a perda e abandonar a posição perdedora. Independência. Você precisa basear seus investimentos num plano cuidadoso de operações no mercado, em vez de pular em resposta a cada mudança na tendência dos preços. Você deve saber exatamente sob que condições entrar ou sair de determinada posição. Não tome decisões sob a pressão do momento, quando está vulnerável a ser sugado para dentro da multidão. O sucesso de suas operações de mercado depende de seu raciocínio e de sua atuação como indivíduo. A parte mais fácil de qualquer sistema de negociações é o investidor em si. Os investidores fracassam quando operam no mercado sem um plano ou quando se desviam do plano original. Enquanto os indivíduos sensatos desenvolvem planos racionais, os membros instáveis de uma multidão volúvel se entregam a operações impulsivas. Você deve observar-se constantemente e manter-se atento às mudanças em seu estado mental enquanto opera nos mercados. Anote seus motivos para entrar em determinada posição e as regras para sair dela, inclusive as referentes à gestão do dinheiro. Você não deve mudar o plano enquanto estiver numa posição aberta. As sereias são criaturas da mitologia grega, cujo canto era tão inebriante que os marinheiros se atiravam ao mar e se afogavam. Quando Ulisses quis ouvir o canto das sereias, mandou que seus homens o amarrassem ao mastro e pusessem cera nos próprios ouvidos. Ulisses ouviu o canto das sereias, mas sobreviveu porque não conseguiu desprender-se das cordas e porque os marinheiros não ouviam suas ordens e ameaças para que o soltassem. Você garante sua sobrevivência como investidor quando se prende ao mastro de seu plano de operações de mercado e de suas regras de gestão de dinheiro, sem ceder à ululação das multidões. 16. Psicologia das tendências. Cada preço é o consenso momentâneo entre os participantes do mercado sobre o valor de determinado ativo. Revela a votação mais recente a respeito do valor de determinado objeto de negociação.
Qualquer investidor pode dar o seu voto emitindo uma ordem de compra ou venda ou recusando-se a negociar ao preço vigente. Cada barra no gráfico reflete a batalha entre touros e ursos. Quando os touros se sentem mais vigorosos, eles compram com mais ansiedade e empurram o mercado para cima. Quando os ursos se sentem mais vigorosos, eles vendem com mais disposição e puxam o mercado para baixo. Cada preço reflete a ação ou inação de todas as operações do mercado. Os gráficos são visores da psicologia de massa. Quando se analisam os gráficos, perscruta-se, na verdade, o comportamento dos investidores. Os indicadores técnicos ajudam a tornar essa análise mais objetiva. A análise técnica é psicologia social aplicada. Seu objetivo é identificar tendências e mudanças no comportamento das multidões, a fim de tomar decisões inteligentes sobre as operações do mercado. Sentimentos fortes. Pergunte à maioria dos investidores por que os preços subiram e a resposta provavelmente se aterá ao estoque e não ao fluxo. Mais compradores do que vendedores. Isso não é verdade. O número de instrumentos de negociação, como ações ou futuros, comprados ou vendidos em qualquer mercado, é sempre igual. Caso você queira comprar um contrato de francos suíços, alguém terá de vendê-lo. Se você quiser vender a descoberto um contrato de S&P 500, alguém terá de comprá-lo. As quantidades de ações compradas e vendidas no mercado de ações são sempre iguais, como também são idênticos aos volumes de posições compradas e vendidas nos mercados futuros. Os preços movimentam-se para cima ou para baixo por causa de mudanças na intensidade da ganância e do medo entre compradores e vendedores. Quando a tendência é de alta, os touros sentem-se otimistas e concordam em comprar um pouco mais caro, pois esperam que as cotações continuem subindo. Os ursos, por outro lado, sentem-se tensos e só se dispõem a vender por um preço mais alto. Quando touros gananciosos e otimistas se encontram com ursos receosos e defensivos, o mercado sobe. Quanto mais intenso forem os sentimentos, mais forte será a alta. A alta termina apenas quando muitos touros perdem o entusiasmo. Quando os preços cedem, os ursos sentem-se otimistas e não se incomodam de vender a descoberto a preços mais baixos. Os touros estão temerosos e concordam em comprar apenas com desconto, enquanto os ursos se consideram vencedores, continuarão a vender a preços mais baixos e a tendência baixista prossegue. Ela só termina quando os ursos começam a sentir-se inquietos e se recusam a vender a preços mais baixos. Altas e baixas. Poucos investidores agem como seres humanos puramente racionais. Constata-se alta dose de atividade emocional nos mercados. A maioria dos participantes do mercado age com base no princípio do macaco vê, macaco faz. Onda de medo e ganância levam de roldão os touros e os ursos. Os mercados sobem por causa da ganância dos compradores e do medo dos vendedores a descoberto. Os touros normalmente gostam de comprar barato, mas quando a expectativa de alta é muito forte, ficam mais preocupados em não perder o impulso de alta do que em conseguir preços atraentes. A alta prossegue enquanto os touros fogem bastante gananciosos para atender às demandas dos vendedores. A intensidade de alta depende do sentimento predominante dos investidores. Se os compradores se sentirem apenas um pouco mais fortes do que os vendedores, o mercado sobe lentamente. Caso se sintam muito mais fortes, a alta será rápida. O trabalho do analista técnico é descobrir se os compradores continuam fortes ou se já estão perdendo o gás. Os vendedores a descoberto sentem-se encurralados pelos mercados em alta, à medida que seus lucros derretem e se convertem em perdas. Quando os vendedores a descoberto correm para cobrir suas posições, a curva de alta empina-se quase que para a vertical. O medo é emoção mais forte do que a ganância, e as altas induzidas pela cobertura de posições vendidas são especialmente fortes. O mercado cai por causa da ganância entre os ursos e do medo entre os touros. Normalmente, os ursos preferem vender a descoberto nas altas, mas se esperam ganhar muito dinheiro na baixa, não se importam em operar a descoberto também na descida. Os compradores receosos concordam em comprar apenas abaixo do mercado. Se os vendedores a descoberto estiverem dispostos a atender a essas demandas e vender ao preço proposto, a queda continua.
À medida que os lucros dos touros derretem e se convertem em perdas, eles entram em pânico e vendem a praticamente qualquer preço. Estão tão ansiosos para sair que aceitam as propostas de compra abaixo do mercado. Os mercados podem cair com muita rapidez quando atingidos pelo pânico de venda. Líderes de tendência. A lealdade é o adesivo que mantém a coesão do grupal. Freud mostrou que os membros de um grupo se relacionam com o líder da maneira como as crianças interagem com o pai. Os membros do grupo esperam que o líder os inspire e os recompense quando são bons, mas que os puna quando são maus. Quem lidera as tendências do mercado? Quando alguém tenta controlar o mercado, geralmente se dá mal. Por exemplo, a alta de prata na década de 1980 foi liderada pelos irmãos Hunt dos Texas e seus associados árabes. Os Hunt acabaram numa vara de falências e concordatas. Não lhes sobrou dinheiro nem mesmo para manter o carro e tomaram o metrô para chegarem ao tribunal. Os gurus do mercado às vezes lideram as tendências, porém, geralmente, não duram mais do que um ciclo de mercado. Tony Plummer, investidor inglês, apresentou uma ideia revolucionária em seu livro Forecasting Financial Markets: The Truth Behind Technical Analytics. Ele mostrou que o preço em si funciona como líder de multidão de mercado. A maioria dos investidores concentra a atenção no preço. Os vencedores sentem-se compensados quando os preços movimentam a seu favor, e os perdedores sentem-se punidos quando os preços mostram-se contra eles. Os membros da multidão mantêm-se na santa ignorância de que, ao se concentrarem no preço, criam seu próprio líder. Os operadores de mercado que se deixam hipnotizar pelas oscilações nos preços criam seus próprios ídolos. Nos mercados em alta, os touros se sentem recompensados por um pai generoso. Quanto mais perdurar a tendência de alta, mais intenso será o sentimento de confiança. Assim como as crianças continuam agindo da mesma maneira quando são recompensados por seu comportamento, também os touros no mercado em alta reforçam suas posições compradas e entram em novas posições. Os ursos sentem-se punidos por estarem vendendo a descoberto. Muitos deles cobrem suas posições, ficam comprados e juntam-se aos outros. As compras por touros felizes e as coberturas de posições por ursos temerosos intensificam a tendência de alta. Os compradores sentem-se recompensados enquanto os vendedores sentem-se punidos. Ambos sentem-se envolvidos emocionalmente, mas poucos operadores de mercado percebem que estão desencadeando uma tendência de alta, desenvolvendo seu próprio líder. Até que um dia ocorre um choque de preço. Uma grande venda chega ao mercado, sem que existam compradores suficientes para absorvê-la. A tendência de alta dá um mergulho. Os touros sentem-se maltratados, como criança cujo pai lhe dá uma palmada durante uma refeição, mas os ursos sentem-se encorajados. O choque de preço lança as sementes da reversão da tendência. Ainda que o mercado se recupere e entre em nova alta, os touros sentem-se menos seguros e os ursos tornam-se mais ousados. Essa falta de coesão no grupo dominante e o otimismo entre o oponente torna iminente a reversão da tendência. Vários indicadores técnicos identificam topos traçando um padrão chamando divergência de baixa. Ver seção 28. Isso ocorre quando os preços alcançam nova máxima, mas esta se situa em ponto inferior ao da máxima anterior. As divergências de baixa proporcionam as melhores oportunidades de operação a descoberto. Quando a tendência é de baixa, os ursos se sentem como bons filhos, elogiados e recompensados por serem inteligentes. Tornam-se cada vez mais confiantes, reforçam suas posições e a tendência de baixa persiste. Novos ursos entram no mercado. A maioria das pessoas admira os vencedores e a mídia financeira entrevista os ursos nos mercados em baixa. Os touros perdem muito dinheiro durante a tendência de baixa, fazendo com que se sintam mal. Em consequência, desfazem-se de suas posições e muitos mudam de lado, juntando-se aos ursos. Essas vendas pressionam os mercados para baixo. Depois de algum tempo, os ursos tornam-se cada vez mais confiantes e os touros cada vez mais desmoralizados. De repente, ocorre um choque de preço. Uma sucessão de ordens de compra absorve todas as ordens de venda disponíveis e levanta o mercado. Agora é a vez dos ursos se sentirem como crianças cujo pai repreendeu-as com severidade durante uma refeição até então feliz. O choque de preço lança as sementes da reversão de tendência de baixa, porque os ursos que se sentem mais temerosos e os touros tornam-se mais ousados.
Quando as crianças começam a duvidar da existência de Papai Noel, raramente voltam a acreditar plenamente no bom velhinho. Ainda que os ursos se recuperem e os preços caiam para novas mínimas, vários indicadores técnicos revelam a fraqueza do mercado, ao traçarem padrões denominados divergência de alta. Isso ocorre quando os preços caem para uma nova mínima, mas o novo fundo é mais superficial do que o anterior. As divergências de alta oferecem as melhores oportunidades de compra. Psicologia social. O ser humano é dotado de livre arbítrio e é difícil de prever seu comportamento. Os comportamentos de grupo são mais previsíveis e fáceis de seguir. Quando se analisam os mercados, analisam-se comportamentos de grupo. Você precisa identificar a direção em que se movimentam os grupos e suas mudanças. Os grupos nos sugam e obliteram nosso julgamento. O problema para a maioria dos analistas é se emaranhar na mentalidade dos grupos que são objeto de seus estudos. Quanto mais longa for a alta, mais os técnicos se deixam levar pela euforia altista, ignoram os sinais de perigo e não se dão conta da reversão. Quanto mais prolongada for a baixa, mais os técnicos se enleiam na melancolia baixista e não percebem os indícios de alta. Essa é a razão por que é importante ter um plano por escrito para analisar os mercados. Precisamos definir antecipadamente que indicadores observarmos e como os interpretaremos. Os operadores da sala de negociações usam várias ferramentas para rastrear a qualidade e a intensidade de um sentimento de massa. Observam a capacidade da multidão de romper níveis recentes de suporte e resistência. Ficam de olho no fluxo de papel, as ordens dos clientes que chegam à sala de negociações em resposta às mudanças no preços. Os operadores de sala de negociações ouvem as mudanças no tom e no volume do alarido no recebimento da bolsa. No entanto, quando se opera fora da sala de negociações, precisa-se de outras ferramentas para analisar o comportamento da multidão. Os gráficos e indicadores refletem psicologia de massa em ação. O analista técnico é um especialista em psicologia de massa, geralmente armado com um computador. 17. Gestão versus previsão. Um dia encontrei um cirurgião muito gordo num seminário. Ele me disse que perderam $250 milhão em 3 anos, negociando com ações e opções. Quando lhe perguntei como tomavam suas decisões sobre investimentos, ele apontou, meio acanhado, para sua enorme pança. Ele jogava com base na intuição e recorria à sua renda profissional para sustentar o hábito. Dispõe-se de 2 alternativas para o instinto. Uma é a análise fundamentalista, a outra é a análise técnica. Os grandes mercados altistas e baixistas resultam de mudanças nos fundamentos da oferta e da procura. Os analistas fundamentalistas acompanham os relatórios sobre as safras, estudam as iniciativas dos bancos centrais, acompanham os índices de ocupação dos setores e assim por diante. No entanto, ainda que se conheçam esses fatores, é possível perder dinheiro nas operações de mercado quando se está fora de sintonia com as tendências de médio e curto prazos. Elas dependem das emoções da multidão. Os analistas técnicos acreditam que os preços refletem tudo o que se conhece sobre o mercado, inclusive os fatores fundamentais. Cada preço representa o consenso de todos os participantes do mercado sobre o valor de determinado objeto. Grandes investidores institucionais, pequenos especuladores, analistas técnicos, pesquisadores fundamentalistas e jogadores. A análise técnica é um estudo de psicologia de massa. É em parte ciência e em parte artes. Os especialistas dessa área usam muitos métodos científicos, inclusive conceitos matemáticos de teoria dos jogos, probabilidades e assim por diante. Quase todos usam computadores para rastrear indicadores sofisticados. A análise técnica também é uma arte. As barras nos gráficos juntam-se em padrões e formações. Quando os preços e indicadores se movimentam, produzem um senso de fluxo e ritmo, um sentimento de tensão e beleza que ajuda o analista a perceber o que está acontecendo e como operar nos mercados. O comportamento individual é complexo, diverso e quase imprevisível. O comportamento grupal é primitivo. Os técnicos estudam os padrões de comportamento das multidões do mercado e operam quando reconhecem um padrão que no passado precedeu certos movimentos no mercado. Pesquisa de opinião. As pesquisas de opinião em política são um bom modelo de análise técnica. Os técnicos e os pesquisadores de opinião tentam ler a mente da massa. Os pesquisadores de opinião o fazem em busca de ganhos políticos, os técnicos na tentativa de auferir ganhos financeiros. Os políticos
querem reconhecer sua chance de serem eleitos ou reeleitos. Fazem promessas aos eleitores e então pedem aos pesquisadores de opinião pública que verifiquem suas chances de vitória. Os pesquisadores de opinião pública usam métodos científicos, estatísticas, procedimentos de amostragem e assim por diante. Também precisam de um jeito todo especial de entrevistar e de formular perguntas. Em outras palavras, precisam estar sintonizados com as correntes emocionais de seus partidos. As pesquisas de opinião pública são uma combinação de ciência e arte. Quando o pesquisador de opinião pública afirmar que é um cientista, pergunte-lhe por que nos Estados Unidos a maioria deles é membro do Partido Democrata ou do Partido Republicano. A verdadeira ciência é a partidária. Os técnicos de mercado devem erguer-se acima das filiações partidárias. O importante é não ser nem touro nem urso, mas buscar a verdade. O touro indeciso olha para o gráfico e diz: onde eu posso comprar? O urso tendencioso olha para o mesmo gráfico e tenta descobrir em que ponto deve operar a descoberta. Os analistas de alto coturno estão acima dos viés altistas e baixistas. Um truque o ajuda a detectar sua tendência. Se quiser comprar, vire seu gráfico de cabeça para baixo e veja se ele recomenda venda. Se ele ainda sugerir compra, mesmo ao contrário, você deve empenhar-se para eliminar a tendência altista de seu sistema. Se, ao contrário, ambos os gráficos parecem indicar venda, você precisa trabalhar para expurgar a tendência baixista. A bola de cristal. A maioria dos investidores leva para o lado pessoal as viradas nos preços. Quase todos sentem-se muito orgulhosos quando ganham dinheiro e adoram gabar-se de seus lucros. Quando uma operação não dá certo, sentem-se punidos como crianças e tentam ocultar o prejuízo. É possível ler as emoções dos investidores estampadas em suas fisionomias. Muitos investidores acreditam que o objetivo do analista de mercado é prever os preços no futuro. Em quase todos os campos, os amadores pedem previsões, ao passo que os profissionais simplesmente gerenciam as informações e tomam decisões baseadas nas probabilidades. Veja o caso da medicina, por exemplo. Um paciente é levado para a sala de emergências com uma faca fincada no peito. E os ansiosos membros da família fazem apenas duas perguntas. Ele sobreviverá? E depois? Quando poderá ir para casa? Pedem previsões aos médicos. Mas o médico não é um previsor. Cuida dos problemas à medida que surgem. Sua primeira função é evitar a morte do paciente em consequência do choque, e assim lhe dá analgésicos e faz transfusões de sangue para compensar a hemorragia. Em seguida, remove a faca e sutura os tecidos lesionados. A próxima preocupação é evitar a infecção. Assim, monitora o estado do paciente e prescreve medicamentos para evitar complicações. Ele está gerenciando, não prevendo. Quando a família insiste em previsões, é até possível que as dê, mas sua utilidade prática é baixa. Para ganhar dinheiro com suas operações de mercado, é necessário prever o futuro. O importante é extrair informações do mercado e verificar quem controla a situação, se os touros ou os ursos. É preciso medir a força do grupo dominante e determinar a probabilidade de permanência de tendência vigente. Também é necessário planejar a gestão conservadora do dinheiro, visando a sobrevivência de longo prazo e a acumulação de lucro. Também é importante observar o funcionamento de sua mente e não desencabar para a ganância ou para o medo. Um investidor que fizer tudo isso tem mais chance de sucesso do que qualquer previsor. Leia o mercado, gerencie-se. Enorme volume de informações transbordam dos mercados durante as horas de negociações. As mudanças dos preços narram as batalhas entre touros e ursos. Seu trabalho é analisar essas informações e apostar no grupo de mercado dominante. Previsões dramáticas são truques do mercado para iludir os incautos. As pessoas que vendem serviços de assessoria sabem que as boas previsões atraem clientes pagantes, enquanto as más previsões são logo esquecidas. Meu telefone tocou enquanto escrevia este capítulo. Um guru famoso na época passada por um período de má sorte disse-me que havia identificado uma dessas oportunidades de compra que só acontecem uma vez na vida, um certo mercado agrícola. Ele me pediu para ajudá-lo a levantar dinheiro e garantiu que eu multiplicaria por 100 em 6 meses. Não sei quantos tolos ele fisgou, mas a previsão dramática sempre foram boas para tosquear o público. Use o bom senso ao analisar os mercados. Quando alguma nova ocorrência o intrigar, compare-se à vida fora dos mercados. Por exemplo, os indicadores podem emitir sinais de compra em 2 mercados. Você deve comprar no mercado que caiu muito depois do sinal de compra ou no que caiu menos.
Coteje essa situação com o que acontece com alguém depois de um tombo. Se ele rolou um lance de escada, provavelmente se levantará, sacudirá a poeira e voltará a correr. Mas se caiu da janela do terceiro andar, dificilmente voltará a correr tão cedo. Precisará de tempo para recuperar-se. Os preços raramente sobem com muito vigor imediatamente depois de um declínio acentuado. As operações de mercado bem-sucedidas erguem-se sobre 3 pilares. É preciso analisar o equilíbrio de poder entre touros e ursos. É fundamental praticar a boa gestão do dinheiro. É imprescindível seguir seu plano de negociações e evitar empolgar-se nos mercados. Capítulo 3. Análise de gráficos clássica. 18. Gráficos. Os analistas técnicos estudam os movimentos do mercado, tentando identificar padrões de preços recorrentes. O objetivo é lucrar com operações no mercado quando os padrões se repetem. A maioria dos analistas técnicos trabalham com gráficos de barras, que mostram o preço máximo, o preço mínimo, o preço de fechamento, o volume e os contratos em aberto. O gráfico ponto-figura acompanha apenas as mudanças no preço e ignora o tempo, volume e contratos em aberto. O gráfico clássico exige apenas o papel e lápis. Apela aos que têm inclinação visual. Quem plota os dados à mão desenvolve sensibilidade física em relação ao preço. Os computadores aceleram as produções de gráficos à custa de se perder partes dessa sensibilidade. O maior problema dos gráficos é o pensamento desejoso. Os investidores, não raro, convencem-se a si mesmos de que um padrão é de alta ou de baixa, dependendo da intenção de comprar ou vender. No começo do século XX, Hermann Rorschach, psiquiatra suíço, um teste para a mente das pessoas. Derramou tinta em 10 folhas de papel e dobrou cada uma delas na metade, criando um borrão simétrico. Quase todas as pessoas que olham para essas folhas descrevem o que veem: partes de anatomia, animais, edifícios e assim por diante. Na realidade, não passam de borrões. Cada um vê o que está em sua mente. A maioria dos investidores usa os gráficos como um gigantesco teste de Rorschach. Projetam suas esperanças, medos e fantasias nos gráficos. Breve história. Os primeiros grafistas dos Estados Unidos apareceram na virada do século XIX para o século XX. Eles se incluem Charles Dow, autor de uma famosa teoria do mercado de ações, e William Hamilton, que sucedeu a Dow como editor de Wall Street Journal. A máxima famosa de Dow era: as médias descontam tudo. Com isso, ele afirmava que as mudanças no Dow Jones Industrial e Rail Average refletiam todos os conhecimentos e esperanças sobre a economia e sobre o mercado de ações. Dow nunca escreveu um livro, apenas os editoriais do Wall Street Journal. Hamilton substituiu Dow depois de sua morte e deu grande impulso aos gráficos ao escrever The Turn of the Tide, A Virada da Maré, editorial sobre o crash de 1929. Hamilton definiu os princípios da teoria Dow em seu livro The Stock Market Barometer. Robert Reed, editor de uma newsletter, contribuiu para que a teoria atingisse o auge em seu livro de 1932, The Dow Theory. A década de 1930 foi a era de ouro dos gráficos. Muitos inovadores viram-se com excesso de tempo depois do crash de 1929. Schabacker, Rhea, Elliott, Wyckoff, Gann e outros publicaram suas pesquisas durante essa década. O trabalho desses pioneiros prosseguiu em suas direções distintas. Alguns, como Wyckoff e Schabacker, encararam os gráficos como um registro visual da oferta e demanda dos mercados. Outros, como Elliott e Gann, buscaram uma ordem perfeita nos mercados, empreendimento fascinante, mas fútil. Ver seção 6. Em 1948, Edwards, que era o genro de Schabacker, e Mage publicaram Technical Analysis of Stock Trends. Eles popularizaram conceitos como triângulos, retângulos, cabeça e ombros, além de outras formações e novos conceitos como suporte, resistência e linha de tendência. Outros grafistas aplicaram esses conceitos a mercadorias. Os mercados mudaram muito desde os dias de Edwards e Mage. Na década de 1940, o volume diário de negociações de uma ação ativa na Bolsa de Valores de Nova York era de apenas várias centenas. Já na década de 1990, não raro excedia milhões. O equilíbrio de poder do mercado de ações deslocou-se em favor dos touros. Os primeiros grafistas escreveram que os topos do mercado de ações eram pontiagudos e efêmeros, enquanto os fundos formavam-se mais devagar e eram mais duradouros. Isso era verdade.
naqueles tempos deflacionários, mas o oposto tem sido a realidade desde a década de 1950. Agora, os fundos tendem a formar rapidamente, enquanto os topos costumam levar mais tempo. O significado de um gráfico de barras. Os padrões dos gráficos refletem as ondas de ganância e medo entre os operadores de mercado. Este livro foca os gráficos diários, mas é possível aplicar muitos de seus princípios a outros dados. As regras para a leitura de gráficos semanais, diários e horários são muito semelhantes. Cada preço é consenso momentâneo dos participantes no mercado sobre um valor de uma ação, expresso sob a forma de negociações. Cada barra de preço fornece várias informações sobre equilíbrio de poder entre touros e ursos. O preço de abertura das barras diárias ou semanais geralmente reflete a opinião dos amadores sobre valor. Eles leem os jornais matutinos, tomam conhecimento do que aconteceu na véspera e transmitem suas ordens para os corretores, antes de irem para o trabalho. Os amadores são especialmente ativos no começo do dia e no começo da semana. Os investidores que pesquisaram as relações entre preços de abertura e fechamento durante várias décadas descobriram que os preços de abertura com grande frequência se situam perto da máxima ou da mínima das barras diárias. As compras e vendas por amadores no começo do dia criam um extremo emocional, dos quais os preços se recuperam ao longo do dia. Veja na figura 18.1, apresentado na tela, o significado de um gráfico de barras. Os preços de aberturas são estabelecidos pelos amadores, cujas ordens se acumulam durante a noite e chegam ao mercado de manhã. Os preços de fechamento são determinados em boa parte pelos profissionais de mercado que negociam durante o dia. Observe a frequência com que os preços de abertura e fechamento estão nos extremos opostos das barras. Em cada barra, a máxima marca o poder máximo dos touros e a mínima marca o poder máximo dos ursos durante o período representado pela barra. A slippage tende a ser menor quando se entra ou sai da posição em barras curtas. No mercado alta, os preços geralmente registram a mínima da semana na segunda ou na terça-feira, em consequência da realização do lucro pelos armadores. Depois atinge nova máxima na quinta ou na sexta-feira. Nos mercados em baixa, a máxima da semana geralmente ocorre na segunda ou na terça-feira, atingindo-se novas mínimas, mas para o fim de semana, na quinta ou na sexta-feira. O preço de fechamento das barras diárias ou semanais tende a refletir as negociações dos investidores profissionais. Eles observam o mercado ao longo do dia, reagem às mudanças e tornam-se especialmente ativos perto do fim do pregão. Muitos deles realizam lucro nessa hora para não carregarem posições durante a noite. Os profissionais, como grupo, geralmente operam contra os amadores. Tendem a comprar aberturas mais baixas, vender a descoberto aberturas mais altas e desfazer-se de sua posição ao longo do dia. Os investidores precisam prestar atenção à relação entre os preços de abertura e de fechamento. Se os preços fecham mais altos do que abriram, os profissionais de mercado provavelmente farão mais altistas do que os amadores. Vale a pena operar com os profissionais e contra os amadores. A máxima de cada barra representa o auge do poder dos touros durante o período. Os touros ganham dinheiro quando os preços sobem. Suas compras empurram os preços para cima e cada ponto de alta aumenta seus lucros. Finalmente, os touros chegam a um nível em que não mais conseguem aumentar os preços, nem mais um ponto. A máxima de uma barra diária representa o ponto de maior poder dos touros naquele dia, e a máxima de uma barra semanal marca o pico do poder dos touros durante a semana. A máxima de uma barra de 5 minutos reflete o poder máximo dos touros naquele período de 5 minutos. O ponto mais alto de uma barra representa o poder máximo dos touros no período representado pela barra. A mínima de cada barra representa o ponto de maior poder dos ursos durante o período. Os ursos ganham dinheiro quando os preços baixam. Continuam vendendo a descoberto, suas vendas pressionam os preços mais para baixo a cada ponto de baixa aumenta seus lucros. Em algum momento, eles ficam sem capital e perdem o entusiasmo, e com isso, cessam a queda dos preços. A mínima de cada barra mostra o poder máximo dos ursos durante o período. A mínima de uma barra diária marca o ponto de maior poder dos ursos durante aquele dia, e a mínima de uma barra semanal identifica o apogeu do poder dos ursos durante aquela semana. O ponto de fechamento de cada barra revela-se o resultado de uma batalha entre touros e ursos durante o período. Se os preços fecharem perto da máxima da barra diária, isso mostra que os touros ganharam a batalha do dia. Os preços de fechamento em gráficos diários nos mercados futuros são especialmente importantes.
A quantidade de dinheiro em sua conta depende disso, pois o valor de sua conta é marcado a mercado. Market to market. Deleta a parte do inglês. A cada noite. A distância entre a máxima e a mínima de qualquer barra revela a intensidade do conflito entre touros e ursos. Em média, as barras revelam mercados relativamente frios. A barra cujo comprimento seja apenas a metade da média correspondente a um mercado sonolento e desinteressado. Em média, as barras revelam mercados relativamente frios. A barra cujo comprimento seja apenas a metade da média corresponde ao mercado sonolento e desinteressado. Já a barra que seja 2 vezes mais alta do que a da média mostra um mercado em ebulição, no qual os touros e os ursos pelejaram interruptamente em toda a extensão da arena. A slippage, ver seção 3, é geralmente mais baixa nos mercados tranquilos. Vale a pena entrar nas negociações em períodos cujas barras sejam curtas ou normais. As barras compridas são boas para realizar lucros. A tentativa de assumir uma posição quando o mercado está em operação é como pular num trem em movimento. É melhor esperar pelo próximo. Candelabros japoneses. Os comerciantes de arroz japoneses começaram a usar gráficos candelabro em 2 séculos antes do aparecimento do primeiro grafista nos Estados Unidos. Em vez de barras, esses gráficos apresentam fileiras de velas em pavios em ambos os lados. O corpo de cada vela representa a distância entre os preços de abertura e de fechamento. Se o preço de fechamento for maior do que o de abertura, o corpo é branco. Se o preço de fechamento for mais baixo, o corpo é preto. A ponta do pavio superior representa a máxima do dia e a ponta do pavio inferior representa a mínima do dia. Os japoneses consideram as máximas e mínimas do dia relativamente desimportantes. De acordo com Steve Nissen, autor de Japanese Candlestick Charting Techniques, eles se concentram na relação entre preço de abertura e fechamento nos padrões que incluem várias velas. A principal vantagem do gráfico candelabro é o foco na luta entre os amadores, que controlam a abertura, profissionais que controlam o fechamento. Infelizmente, a maioria dos grafistas de candelabro não usam mais ferramentas de analistas ocidentais. Eles ignoram o volume e não têm linhas de tendência ou indicadores técnicos. Essas lacunas estão sendo preenchidas por modernos grafistas americanos como Greg Morris, cujo software CandlePower combina indicadores técnicos ocidentais com os padrões clássicos do candelabro. Perfil do mercado. A técnica de gráficos para rastrear a acumulação e a distribuição durante cada sessão de negociações foi desenvolvida por J. Peter Stadelman. O perfil do mercado, Market Profile, necessita de acesso em tempo real aos dados, um fluxo constante de cotações durante todo o dia. O método atribui uma letra do alfabeto a cada meia hora de negociações. Cada nível de preço atingido durante aquela meia hora é marcado com sua própria letra. À medida que os preços mudam, cada vez mais letras enchem a tela, criando uma curva em formato de sino. Quando os preços rompem uma tendência, o perfil de mercado reflete essa situação, tornando-se alongado. Às vezes, combina-se o perfil de mercado com os de dados de liquidez, que monitora o volume de negociações durante o dia por vários grupos. Operadores da sala de negociações, hedgers e operadores fora de sala de negociações. Mercados eficientes, Random Walk e lei da natureza. A teoria dos mercados eficientes é a noção acadêmica de que ninguém pode superar o desempenhado, pois qualquer preço, a qualquer momento, incorpora todas as informações disponíveis. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do século XX, comentou: "Acho fascinante como a ortodoxia reinante pode levar muita gente a pensar que a Terra é plana. Investir no mercado no qual as pessoas acreditam em eficiência é como jogar bridge com alguém a quem dissera que não é bom olhar as cartas." A falha lógica da teoria dos mercados eficientes é equiparar conhecimento e ação. É até possível que algumas pessoas tenham conhecimento, mas nas pressões emocionais da multidão geralmente as induzem a operar nos mercados de maneira irracional. Um bom analista é capaz de detectar padrões repetitivos de comportamento da multidão em seus gráficos e explorá-los. Os teóricos de Random Walk argumentam que os preços do mercado mudam ao acaso. Evidentemente, há uma boa dose de aleatoriedade no ruído dos mercados.
da mesma maneira como se constata aleatoriedade em qualquer outra multidão que esteja atuando em qualquer lugar. O observador inteligente consegue identificar padrões de comportamento repetitivos numa multidão e fazer apostas sensatas em sua continuidade ou reversão. As pessoas têm memória, lembram-se dos preços passados e essas lembranças influenciam suas decisões de compra e venda. As recordações ajudam a criar suporte abaixo do mercado e resistência acima dele. Os handle walkers negam que as lembranças do passado influenciam nosso comportamento no presente. Conforme observou Milton Friedman, os preços contêm informações sobre a disponibilidade da oferta e a intensidade da demanda. Os participantes do mercado usam essas informações para tomar suas decisões sobre compra e venda. Por exemplo, os consumidores compram mais mercadorias quando estão em liquidação e menos quando os preços estão altos. Os operadores de mercado são tão capazes de comportamentos lógicos quanto uma dona de casa num supermercado. Quando os preços estão baixos, as caçadoras de pechinches entram em cena. A escassez pode induzir a situação de pânico de compra, mas os preços altos restringem a demanda. A lei da natureza é o grito de guerra de um grupo de místicos que se opõem aos handle walkers nos mercados financeiros. Os místicos argumentam que existe uma ordem perfeita no mercado, que, segundo eles, movimenta-se como um mecanismo de relógio em resposta às leis naturais imutáveis. Eliot chegou ao ponto de intitular seu último livro de Nature's Law, Lei da Natureza. A multidão da ordem perfeita gravita para a astrologia e busca conexões entre os preços de movimento dos planetas. A maioria dos místicos tenta ocultar sua inclinação astrológica, mas é fácil tirá-los da concha. Na próxima vez em que alguém lhe falar de ordem natural dos mercados, pergunte-lhe sobre astrologia. Ele provavelmente não perderá a oportunidade de sair do armário e falar sobre as estrelas. Os que creem em ordem perfeita nos mercados acreditam na possibilidade de prever topos e fundos, ainda que no futuro remoto. Os amadores adoram previsões e o misticismo proporciona ótimos recursos de marketing. Ajuda a vender cursos, sistema de negociações e newsletters. Os místicos, os acadêmicos de Random Walk e os teóricos do mercado eficiente têm um traço em comum. Todos estão igualmente alienados na realidade do mercado. Os extremistas brigam uns com os outros, mas pensam da mesma maneira. 19. Suporte e resistência. Uma bola bate no piso e quica, e cai depois de bater no teto. Suporte e resistência são como piso e teto, com os preços distribuídos entre os dois extremos. A compreensão dos conceitos de suporte e resistência é fundamental para entender as tendências dos preços e os padrões dos gráficos. A avaliação de sua força ajuda a decidir se a tendência deve continuar ou reverter. Suporte é o nível de preço em que as compras são bastante intensas para interromper ou reverter uma tendência de baixa. Quando uma tendência de baixa atinge o suporte, ela retrocede como um mergulhador que chega no fundo e retorna. O suporte é representado no gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal, conectando vários fundos. Figura 19.1 mostrada na tela. Tem suporte e resistência. Trace linhas horizontais que cruzem a borda superior e a borda inferior das áreas de congestionamento. A linha inferior marca o suporte, o nível em que os compradores superam os vendedores. A linha superior identifica a resistência, o nível em que os vendedores superam os compradores. As áreas de suporte e de resistência frequentemente mudam de papel. Observe como o nível de suporte em março converte-se em linha de resistência em maio. As forças dessas barreiras aumentam a cada vez que os preços tocam nelas e retrocedem. Cuidado com as falsas rupturas de suporte e resistências. A letra F marca uma falsa ruptura desse gráfico. Os amadores tendem a seguir ruptura, enquanto os profissionais tendem a opor-se a elas. No lado direito do gráfico, os preços estão encontrando forte resistência. Essa é a hora de buscar oportunidades de operar a descoberto, por meio de stop de proteção um pouco acima da linha de resistência. Resistência é o nível de preço em que as vendas são bastante intensas para interromper ou reverter uma tendência de alta. Quando a tendência de alta atinge a resistência, ela para ou cai, como alguém que bate com a cabeça num galho ao subir numa árvore. A resistência é representada no gráfico por uma linha horizontal ou quase horizontal, conectando vários topos.
É melhor traçar linhas de suporte e resistência entre as bordas de áreas de congestionamento em vez de entre preços extremos. As bordas mostram onde massas de investidores mudaram de opinião, ao passo que os pontos extremos refletem apenas o pânico entre os investidores mais fracos. Suportes e resistências de menor intensidade apenas interrompem as tendências, ao passo que os mais intensos provocam reversões. Os operadores de mercado compram no suporte e vendem na resistência, convertendo sua eficácia em profecia autorrealizável. Recordações, dor e arrento. O suporte e a resistência existem porque as pessoas têm lembranças. Nossas lembranças nos levam a comprar e vender em certos níveis. As compras e vendas pelas multidões de operadores de mercado criam suporte e resistência. Se os operadores de mercado se lembrarem de que recentemente os preços pararam de cair e infletiram a partir de certo nível, é provável que comprem quando os preços mais uma vez se aproximarem desse nível. Se os operadores de mercado se lembrarem de que há pouco tempo uma tendência de alta reverteu, depois de atingir um certo pico, tenderão a vender e operar a descoberto quando os preços mais uma vez se aproximarem desse nível. Por exemplo, todas as grandes altas no mercado de ações de 1966 a 1982 terminaram sempre que o Dow Jones Industrial Average atingiu 950 ou 1050. A resistência era tão forte que os investidores passaram a chamá-la de A Graveyard in the Sky, sepultura no céu. Depois que os touros romperam amarradas àquele nível, ele converteu-se em grande área de suporte. O suporte e resistência existem porque as massas de operadores de mercado sentem dor e arrependimento. Os investidores que assumem posições compradas são acometidos de dor intensa. Os perdedores estão determinados a sair assim que o mercado lhes dar outra chance. Já aqueles que deixam de aproveitar uma oportunidade tornam-se vítimas de arrependimento e também aguardam que o mercado lhes dê uma segunda chance. Os sentimentos de dor e de arrependimento são brandos dentro das faixas de negociações, em que as viradas são menos drásticas e os perdedores não se machucam muito. Já os rompimentos de faixas de negociações geram dor intensa e arrependimento lancinante. Quando o mercado mantém-se horizontal durante algum tempo, os operadores de mercado acostumam-se a comprar na borda inferior da faixa de negociações e a operar a descoberto na borda superior. Nas tendências de alta, os ursos que venderam a descoberto sentem dor e os touros sentem arrependimento por não terem comprado mais. Ambos estão determinados a comprar se o mercado lhes der uma segunda chance. A dor dos ursos e o arrependimento dos touros deixam-nos prontos para comprar, criando suporte durante as reações nas tendências de alta. Resistência é uma área em que os touros sentem dor, os ursos sentem arrependimento e ambos estão prontos para vender. Quando os preços despencam de uma faixa de negociação, os touros que compraram sentem dor, veem-se encurralados e esperam por uma alta que lhes permita sair sem perdas. Os ursos se arrependem por não terem assumido mais posições vendidas e esperam por uma alta que lhes dê uma segunda chance de vender a descoberto. A dor dos touros e o arrependimento dos ursos criam resistência, um teto acima do mercado nas tendências de alta. A força no suporte e da resistência depende da intensidade dos sentimentos entre as massas de operadores de mercado. A força do suporte e da resistência. Uma área de congestionamento que foi atingida por várias tendências é como um campo de batalha marcado por crateras. Seus defensores têm muita cobertura e provavelmente serão capazes de retardar o avanço das forças atacantes. Quanto mais tempo os preços se mantiverem em zonas de congestionamento, mais forte será o comprometimento emocional dos touros e dos ursos em relação a tal área. Quando os preços se aproximam dessa zona vindos de cima, ela serve como suporte. Quando os preços se erguem até lá vindos de baixo, ela age como resistência. A área de congestionamento pode reverter seu papel e atuar seja como suporte, seja como resistência. A força de toda zona de suporte e resistência depende de 3 fatores: sua intensidade, sua altura e o volume de negociações nela realizadas. Pode-se visualizar esses fatores como o comprimento e largura e a profundidade da zona de congestionamento. Quanto mais duradoura for uma área de suporte ou resistência, por quanto tempo manteve-se incólume ou o número de ataques que rechaçou, mais forte ela será. O suporte e a resistência, como bom vinho, ficam melhores com a idade.
Uma faixa de negociação de 2 semanas proporciona apenas um mínimo de suporte ou resistência. Já uma faixa de negociações de 2 meses já se prolongou por tempo suficiente para que os operadores de mercado se acostumem com ela e gere suporte e resistência intermediários. Por fim, uma faixa de negociação de 2 anos torna-se aceita como padrão de valor e oferece intenso suporte ou resistência. À medida que envelhecem, os níveis de suporte e resistência ficam mais fracos. Os perdedores continuam retirando-se dos mercados, substituídos por recém-chegados que não têm o mesmo comprometimento emocional com os velhos níveis de preços. As pessoas que perderam dinheiro há pouco tempo ainda estão lambendo as feridas e se lembram dos reveses com muita nitidez. Provavelmente ainda estão no mercado sentindo dor e arrependimento, tentando recuperar-se. No entanto, quem tomou decisões erradas vários anos atrás já deve estar fora do mercado e suas recordações são menos importantes. A força do suporte e da resistência aumenta cada vez que a área é atingida. Ao verem que os preços reverteram em certo nível, os investidores tenderão a apostar na reversão quando os preços retornarem ao mesmo nível. Quanto mais alta é a zona de suporte de uma resistência, maior será a dificuldade para transpô-la. Zonas de congestionamento altas são como muros de 5 metros em torno de uma propriedade. Se sua altura corresponder a apenas 1% do atual valor do mercado, 4 pontos no caso do S&P 500 a 400 pontos, ela oferecerá pouco suporte ou resistência. Se a altura for de 3%, o nível de suporte ou de resistência será intermediário. No entanto, se a altura chegar a 7%, a zona de congestionamento será capaz de reverter tendências muito mais intensas. Quanto maior for o volume de negociações numa zona de suporte ou resistência, mais forte será a rejeição da tendência. Altos volumes de negociação numa área de congestionamento mostram o envolvimento ativo dos investidores, sinal de forte comprometimento emocional. Baixos volumes de negociações, ao contrário, sugerem que os investidores têm pouco interesse em operar naquele nível, sinal de baixa intensidade de suporte ou resistência. Regras de negociação. 1. Sempre que a tendência que você estiver seguindo aproximar-se do suporte ou da resistência, estreite seu stop de proteção. O stop de proteção é uma ordem para vender abaixo do mercado, quando você estiver comprado, ou cobrir posições vendidas acima do mercado, quando você estiver a descoberto. Esse stop o protege de ser atingido com muita intensidade por movimentos adversos do mercado. A tendência revela sua força pela maneira como atua quando atinge o suporte ou a resistência. Se for bastante forte para penetrar na zona, a tendência acelera e seu stop estreito não é atingido. Se retroceder, ao atingir o suporte ou a resistência, a tendência revela sua fraqueza. Nesse caso, seu stop estreito salva um bom pedaço de seus lucros. 2. O suporte e a resistência são mais importantes em gráficos de longo prazo do que em gráficos de curto prazo. Os gráficos semanais são mais importantes que os diários. O bom investidor fica de olho em várias referências temporais e dá mais atenção às mais longas. Se a tendência semanal estiver navegando em zona não congestionada, o fato de a tendência diária ter encontrado resistência é menos importante. Quando a tendência semanal aproximar-se de um suporte ou resistência, você deve estar mais preparado para a ação. 3. Os níveis de suporte e de resistência são úteis para emitir ordens de stop, de perda ou de proteção de lucro. O fundo de uma área de congestionamento é a última linha de suporte. Se você comprar e colocar seu stop abaixo desse nível, estará dando bastante espaço para a tendência de alta. Os operadores de mercado mais cuidadosos compram depois de um rompimento de alta e colocam o stop no meio da área de congestionamento. Um verdadeiro rompimento de alta não deve ser seguido por um retrocesso dentro da faixa de negociação, da mesma maneira como um foguete não deve cair de volta na plataforma de lançamento. Reverta esse procedimento nas tendências de baixa. Muitos operadores de mercado evitam emitir ordens de stop em números inteiros. Essa superstição começou com as recomendações improvisadas de Edwards e Mage para que assim se agisse, pois todos os amadores atuariam da mesma maneira. Agora, se os operadores de mercado cobrem a 92, colocam o stop a 89,75, não mais em 90. Ao venderem a descoberto uma ação a 76, definem o stop de proteção em 80,25, quando antes talvez o deixassem em 80. Atualmente, há menos stops em números redondos do que em números fracionários. O melhor é estabelecer os stops em níveis lógicos, não importa que sejam inteiros ou fracionários. Rompimentos verdadeiros e falsos.
Os mercados tempam em faixas de negociações do que em tendências. A maioria dos rompimentos de faixas de negociações são falsas rupturas. Assim, enganam os seguidores de tendência antes que os preços retornem à faixa de negociação. As falsas rupturas são a maldição dos amadores, mas as bem-aventuranças dos operadores de mercado profissionais. Os profissionais esperam que os preços flutuem sem ir muito longe boa parte do tempo. Aguardam até que um rompimento de alta pare de alcançar novas máximas ou que um rompimento de baixa deixe de atingir novas mínimas. E então dão o bote, operam contra o rompimento e colocam um stop de proteção no ponto extremo mais recente. É um stop muito estreito e o risco é baixo, no mesmo tempo em que é grande o potencial de lucro, com retorno à zona de congestionamento. A relação risco-recompensa é tão boa que os profissionais podem dar-se ao luxo de errar metade das vezes e ainda saírem de campo vitoriosos. A melhor hora de comprar um rompimento de alta num gráfico diário é quando a sua análise do gráfico semanal sugere que uma nova tendência de alta está em desenvolvimento. Os verdadeiros rompimentos são confirmados por altos volumes, ao passo que as falsas rupturas tendem a apresentar volumes mais baixos. Os verdadeiros rompimentos são confirmados quando os indicadores alcançam novas altas ou baixas extremas na direção da tendência, enquanto as falsas rupturas geralmente se caracterizam por divergências entre preços e indicadores. 20. Tendências e faixas de negociação. Os investidores tentam lucrar com mudanças nos preços. Compre na baixa e venda na alta, ou venda a descoberto na alta e cubra na baixa. Mesmo uma olhada rápida nos gráficos revela que os mercados passam por parte do tempo em faixas de negociação e passam menos tempo em tendências. Uma tendência se manifesta quando os preços continuam subindo ou descendo ao longo do tempo. Nas tendências de alta, cada subida do mercado atinge um ponto mais alto do que o anterior e cada declínio para em ponto mais alto do que o precedente. Nas tendências de baixas, cada declínio cai para ponto mais baixo do que o anterior e cada subida cessa em nível mais baixo do que o do precedente. Nas faixas de negociação, a maioria das subidas para mais ou menos na mesma altura e os declínios cessam mais ou menos no mesmo ponto. Os investidores precisam identificar tendências e faixas de negociação. É mais fácil operar durante tendências, figura 20.1. É mais difícil ganhar dinheiro quando os preços estão na horizontal, a não ser que se lancem operações, o que exige habilidades especiais. Operar em tendências e em faixas de negociações demanda diferentes táticas. Quando se fica comprado em tendência de alta ou se vende a descoberto em tendência de baixa, é preciso dar à tendência o benefício da dúvida e não ser alijado com facilidade. Vale a pena apertar o cinto de segurança e aguentar a turbulência enquanto perdurar a tendência. Quando se opera em faixa de negociação, é preciso ser maleável e fechar as posições ao menor sinal de reversão. Outras diferenças nas táticas de negociações entre operar em tendência e operar em faixa de negociação é o manejo da força e fraqueza dos indicadores técnicos. Você deve seguir a força durante as tendências, comprar na tendência de alta e vender na tendência de baixa. Quando os preços estiverem em faixa de negociação, você deve fazer o oposto, comprar fraqueza e vender força. Psicologia de massa. As tendências de alta surgem quando os touros são mais fortes do que os ursos e suas compras empurram os preços para cima. Se os ursos puxarem os preços para baixo, os touros retornam com força, rompem o declínio e impelem os preços para uma nova máxima. As tendências negativas ocorrem quando os ursos são mais fortes e suas vendas pressionam o mercado para baixo. Quando uma sucessão de compra ergue os preços, os ursos vendem a descoberto na alta, interrompem a sequência e puxam os preços para novas mínimas. Figura 20.1, mostrada na tela. Tendências à faixa de negociação. Tendências e faixa de negociação. O padrão de fundos e topos mais baixos define tendências de baixo. A soja caiu de novembro até meados de janeiro. O fundo 4 estava mais baixo do que o fundo 2 e o pico 3 estava mais baixo do que o pico 1. O rompimento da linha de tendência de baixa no ponto 5 sinalizou o fim da tendência de baixa. Uma tendência de baixa rompida pode levar a uma faixa de negociação ou a uma tendência de alta. A tendência de baixa de novembro a janeiro dissolveu-se em faixa de negociação, definida por linhas horizontais traçadas ao longo da mínima de 4 e das máximas de 3 e 6.
Quando o declínio a partir da máxima de 6 parou numa mínima mais baixa de 7 sem atingir o fundo da faixa, foi possível traçar uma linha de tendência de alta preliminar. O rompimento da faixa no ponto 8 confirmou o início de uma nova tendência de alta. Na borda direita do gráfico, os preços estão oscilando um pouco acima da linha de tendência de alta. É uma oportunidade de compra, pois a tendência é de alta. O risco de operação pode ser controlado pela emissão de uma ordem de stop abaixo da mínima mais recente ou abaixo da linha de tendência. Observe as faixas de negociações diárias. As distâncias entre mínimas e máximas são relativamente estreitas. Isso é típico de tendências vigorosas. As tendências geralmente se esgotam depois de vários dias com faixas de negociações amplas, sinal de pressão de rompimento. Quando os touros ou os ursos são igualmente fortes ou fracos, os preços mantêm-se numa faixa de negociação. Quando os touros conseguem empurrar os preços para cima, os ursos vendem a descoberto na alta e os preços caem. Então os caçadores de pechinchas entram em cena e rompem o declínio. Os ursos cobrem suas posições vendidas, suas compras deflagram uma pequena alta e o ciclo se repete. A faixa de negociação é como uma luta entre duas gangues igualmente fortes. Elas empurram uma a outra em movimentos de avanço e recuo numa esquina, mas nenhuma delas é capaz de controlar o território. Já a tendência assemelha-se a uma luta em que a gangue mais forte persegue a gangue mais fraca rua abaixo. A toda hora a gangue mais fraca para de correr e ensaia alguma resistência, mas logo é forçada a debandar em fuga. Os preços nas faixas de negociações não vão a lugar algum, da mesma maneira como os multidões passam boa parte do tempo perambulando às tontas. Os mercados permanecem mais tempo em faixas de negociação do que em tendência, pois entre as pessoas a falta de rumo é mais comum do que a ação deliberada. Quando a multidão é fitada, ela se avoluma em determinada direção e deflagra uma tendência, mas a multidão não se mantém excitada durante muito tempo, logo retorna ao marasmo. Os profissionais tendem a conceder o benefício da dúvida às faixas de negociação. A difícil borda direita do gráfico. A identificação de tendências e de faixas de negociação é uma das tarefas mais difíceis da análise técnica. É fácil descobri-las no meio do gráfico, porém, à medida que você se aproxima da borda direita, mais difícil torna-se o trabalho. As tendências e as faixas de negociações destacam-se com nitidez nos velhos gráficos. Os especialistas os apresentam nos seminários e dão a impressão de que é fácil identificar tendências. O problema é que seu corretor não permite que você opere no meio do gráfico. Ele diz que você deve tomar suas decisões de negociação na difícil borda da direita do gráfico. O passado é fixo e fácil de analisar. O futuro é fluido e incerto. No momento em que se identifica uma tendência, bom pedaço dela já se foi. Ninguém repica os sinos quando a tendência se dissolve em faixa de negociação. No momento em que se reconhece a mudança, perde-se algum dinheiro na tentativa de operar como se o mercado ainda prosseguisse na tendência. Muitos padrões e indicadores contradizem-se uns aos outros na borda direita do gráfico. Você deve tomar suas decisões com base em probabilidades numa atmosfera de incerteza. A maioria das pessoas não conseguem conviver com a incerteza, então estão sujeitas à forte necessidade emocional de estarem certas, e assim insistem em posições perdedoras na expectativa de que o mercado reverta para torná-las boas. A tentativa de sempre acertar no mercado é muito dispendiosa. Os investidores profissionais abandonam com rapidez as posições perdedoras. Quando o mercado se afasta de sua análise, você precisa interromper as perdas, sem agitação nem emoções. Métodos e técnicas. Não existe um método mágico único para a identificação de tendências e de faixas de negociação. Dispõe-se de várias abordagens e vale a pena combiná-las. Quando elas se confirmam umas às outras, a mensagem é reforçada. Quando se contradizem, o melhor é não operar. 1. Analise o padrão de máximas e mínimas. Quando as altas continuam alcançando níveis mais altos e as baixas continuam estancando em níveis mais altos, identifica-se uma tendência de alta. Já o padrão de mínimas mais baixas e de máximas mais baixas configura uma tendência de baixa. O padrão das máximas e mínimas irregulares sugere uma faixa de negociação. A figura 20.1. Trace uma linha de tendência de alta ligando mínimas e máximas recentes significativas. Veja seção 21. A inclinação da linha de tendência mais recente identifica a tendência em curso. Figuras 20.1, 20.2 e 21.1.
Uma máxima ou mínima significativa num gráfico diário é a máxima mais alta ou a mínima mais baixa do período de pelo menos uma semana. À medida que analisa gráficos, você fica cada vez melhor na identificação desses pontos. A análise técnica é em parte ciência e em parte arte. 3. Plote uma média móvel exponencial de 13 dias ou mais longa, veja seção 25. A direção da sua inclinação identifica a tendência. Se a média móvel não alcançar nova máxima ou nova mínima em um mês, o mercado está em faixa de negociação. 4. Vários indicadores de mercado, como o MACD, veja seção 26, e o sistema direcional, na seção 27, ajudam a identificar tendências. O sistema direcional é especialmente eficaz na captação dos primeiros estágios de uma nova tendência. Opere ou espere. Quando se identifica uma tendência de alta e se resolve comprar, é preciso decidir entre comprar imediatamente ou esperar uma baixa. Ao comprar rápido, você se atrela à tendência, mas seus stops provavelmente estarão mais distantes e seus riscos serão maiores. Figura 20.2 mostrada à tela. As linhas de tendência identificam tendências. A mensagem mais importante de uma linha de tendência é a direção de sua inclinação. Quando a inclinação for para cima, opere mercado com posições compradas. Quando a inclinação for para baixo, opere no mercado com posições vendidas. A linha de tendência de alta ligando os fundos 1 e 2 identifica uma tendência de alta. Ela indica que se deve negociar óleo para aquecimento apenas em posições compradas. Observe que às vezes os preços rompem para baixo essas linhas de tendência de alta, mas depois se recuperam e voltam a subir. Esta é uma excelente oportunidade para operar a descoberta. Essa situação se repete no ponto 7, onde os preços voltam à linha de tendência de alta depois de rompê-la em queda. Quando se opera na direção da linha de tendência, geralmente se negocia seguindo a maré do mercado. Na borda direita do gráfico, é preciso buscar uma oportunidade de operar a descoberta, pois a tendência é de baixo. Não vende a descoberta imediatamente, pois os preços estão muito abaixo da linha de tendência de baixa e a ordem de stop teria de ser muito ampla. É essencial esperar por oportunidades de negociações com bom índice risco-retorno. A paciência é uma virtude do investidor. Se esperar uma queda, seus riscos serão menores, mas você enfrentará 4 grupos de concorrentes: os comprados, que querem aumentar suas posições, os vendidos, que querem sair do mercado sem perdas, os operadores de mercado, que nunca compraram, e os operadores de mercado, que venderam muito cedo, mas estão ansiosos por comprar. A área de espera pela reversão de tendência de alta está muito congestionada. Os mercados não são conhecidos por suas ações filantrópicas e, em retrocesso profundo, pode muito bem significar o início da virada. O mesmo raciocínio também se aplica à tendência de baixa. Esperar a reversão quando a tendência está ganhando força é jogo de amador. Se o mercado estiver em faixa de negociação e você acreditar na iminência de um rompimento, é preciso decidir entre comprar antes do rompimento, durante o rompimento ou na reversão depois do rompimento. Se você operar em várias posições, poderá comprar 1/3 antes do rompimento, 1/3 no rompimento e 1/3 na reversão. Qualquer que seja o método, há uma regra em gestão de dinheiro que o manterá longe das operações mais arriscadas. A distância entre o ponto de entrada e o nível do estoque de proteção nunca deve ser superior a 2% de sua conta de investimento. Vê no capítulo 10. Por mais atraente que seja uma negociação, não a realize se exigir o stop mais amplo. As táticas de gestão do dinheiro são diferentes nas tendências e nas faixas de negociações. Vale a pena assumir uma posição menor numa tendência, mas usar stop mais amplo. Neste caso, é menos provável que as reações o forcem a vender suas posições enquanto mantém o risco sob controle. Você pode assumir uma posição maior numa faixa de negociação, mas usar stop mais estreito. Encontrar bons pontos de entrada é extremamente importante nas faixas de negociação. Neste caso, é preciso operar com muita exatidão, porque o potencial de lucro é limitado. Já as tendências são mais complacentes com as entradas atabalhoadas, desde que se negocie na direção da tendência. Os velhos investidores riem. Não confunda cérebro com mercado em alta.
Quando não é possível dizer que o mercado está numa tendência ou numa faixa de negociação, lembre-se de que os profissionais concedem o benefício da dúvida às faixas de negociação. Se não estiver convencido, fique de fora. Os profissionais adoram as faixas de negociações porque podem entrar e sair das posições com pouco risco de serem embalados por uma tendência. Uma vez que as comissões são baixas ou inexistentes e há pouca slippage, os profissionais ganham dinheiro em mercados com poucas flutuações. Quem opera fora das salas de negociações estará em melhores condições se tentar pegar as tendências. Pode-se negociar com menor frequência durante as tendências e a conta de investimento será menos afetada pelas comissões e pela slippage. Referências temporais conflitantes. A maioria dos operadores do mercado ignoram o fato de que os mercados geralmente funcionam numa tendência e numa faixa de negociação ao mesmo tempo. Adotam uma referência temporal como dia ou hora e analisam as negociações em gráficos diários. Com a atenção fixada nos gráficos horários ou diários, as tendências de outras referências temporais, como semanais ou de 10 minutos, passam despercebidas e interferem em seus planos. Os mercados funcionam em várias referências temporais ao mesmo tempo, ver seção 36, como em gráficos de 10 minutos, em gráficos horários, em gráficos diários, em gráficos semanais e em outros gráficos. O mercado talvez sugira compra no gráfico diário, mas recomende venda no gráfico semanal e vice-versa. Figura 20.3. Os sinais em diferentes referências temporais no mesmo mercado, não raros, são contraditórios. Qual deles seguir? Quando uma dúvida sobre uma tendência, recue um passo e examine os gráficos numa referência temporal mais longa do que aquela em que estiver tentando negociar. Essa busca por uma perspectiva mais ampla é um dos mais importantes princípios do sistema de negociação Triple Screen, ver seção 43. O operador de mercado fracassado geralmente acha que obteria melhores resultados se tivesse um terminal de cotação em tempo real sobre sua mesa. Uma das fantasias universais dos perdedores é que seriam vencedores se tivessem meios para receber informações com mais rapidez, concentrando-se em referência temporal mais breve. Mas a realidade é que, nesse caso, apenas perderiam dinheiro com mais rapidez. Quando isso acontece, alguns desses perdedores ainda insistem em que seriam mais bem-sucedidos se operassem diretamente na sala de negociações, sem nenhum atraso na transmissão de dados. No entanto, mais da metade dos operadores de sala de negociação simplesmente evaporam do mercado no primeiro ano. Operar no palco do mercado não ajuda em nada os perdedores. Os sinais conflitantes em diferentes referências temporais no mesmo mercado são um dos maiores enigmas na análise de tendência. O que parece ser uma tendência num gráfico diário, talvez pareça apenas um ponto num gráfico semanal. O que talvez pareça nada mais do que uma faixa de negociação horizontal no gráfico diário, revela importantes tendências de alta e de baixa no gráfico horário, e assim por diante. Quando em dúvida, os profissionais recorrem ao quadro mais amplo, enquanto os amadores dão um zoom para os gráficos mais a curto prazo.